Olá pessoal, nós somos a Virtual Engenharia, este é o Eletroverso, estamos no laboratório de circuitos monofásicos. E nesse vídeo eu vou falar sobre circuitos RLC, nós vamos montar aqui em bancada um circuito RLC. E primeiro vamos desenhar como é que vai ficar esse circuito. Eu vou ter minha fonte, eu vou ter um amperímetro, meu resistor, meu indutor, meu capacitor. Então, circuito R, L, C. Sendo que a parcela do L eu chamo de XL e a parcela de capacitância eu chamo de XC. XL e XC são cálculos feitos a partir da frequência da fonte, pessoal. Mas vamos trabalhar já com o valor de XL e XC. Vou colocar aqui um voltímetro. Então nós vamos medir tensão nos 3 elementos e a corrente é a mesma para todo mundo. Bom, o que eu tenho aqui na bancada? Tá faltando então, eu vou começar a ajeitar porque eu tenho mais elementos. Eu vou colocar essa fonte aqui, vou colocar esse amperímetro perto, e aí o resistor, vou chegar para cá, e o voltímetro dele, colocar aqui. Então vou precisar agora do indutor com seu voltímetro e um capacitor com seu voltímetro. Indutor, bom, então tá aqui, pessoal, um amperímetro, resistor, indutor, capacitor, RLC. Vamos lá começar as conexões. Todo mundo em série. E agora o fechamento. Vou pegar um cabo um pouquinho maior. Ele já caiu conectado. E agora os paralelos dos voltímetros. Serão 6 conexões.
Então tá aqui, estão feitas as conexões. E pessoal, como é que fica a impedância desse circuito? A impedância, eu vou ter uma componente real, que é o resistor, mais XL menos XC. E aí a gente tem que observar isso aqui, pessoal, ó. Observar essa questão aqui. O que que acontece se meu XL, aqui tem um J, JXL, JXC, são partes imaginárias. O que que acontece se o XL for igual a XC? Eu vou ter aqui, essa soma vai ser zero, eu vou ter só uma parcela resistiva. Essa questão do XL ser igual a XC é a nossa frequência de ressonância. Ressonância, que é quando a XL é igual a XC. Bom, tecnicamente falando é isso. Eu poderia falar que se eu fizer XL igual a XC, vamos fazer aqui rapidinho, XL igual a XC, eu tenho que XL é igual a 2πf não, é igual a frequência da rede vezes o L, é igual a 1 sobre frequência da rede vezes C de capacitância, L de indutância, C de capacitância. Então, pessoal, se eu fizer aqui o algebrismo aqui, W ao quadrado, eu passo o W para cá e o L para cá, então vou ter que W é igual a 1 sobre raiz de LC. A frequência de ressonância, então, pessoal, é 1 sobre raiz de LC. Então, se eu fixar um L e quiser saber o capacitor da frequência de ressonância, eu consigo fazer o cálculo, porque W é 2π vezes a frequência da rede. A frequência da rede eu já sei que é 60 Hz. Então, pessoal, se eu fizer a matemática aqui, que eu não vou fazer, se eu fizer a matemática aqui, 2π vezes 60 Hz vai dar 377. Então, eu faço o algebrismo aqui, eu consigo fixar um valor de L e descobrir um valor de capacitância para a minha frequência de ressonância. Eu consigo fazer isso. Para a rede elétrica. Se for sistema de rádio, então eu consigo modular essa frequência de ressonância. Mas para nós aqui, vamos nos ater ao seguinte, vamos colocar aqui um valor de resistência, vamos colocar aqui 250, vamos colocar XL diferente de XC, eu vou colocar XL maior que XC, deixa eu travar aqui eu vou colocar XL maior do que XC, então XL está com 297 ohms, XC com 160. E aí, pessoal, eu vou aplicar aqui 100 volts. Aplicado 100 volts, pessoal, eu vou ter 0,33 amperes de corrente. Vamos ver o que nós temos de tensão. Temos aqui em módulo 90, com 99, com 24. Isso é tensão, pessoal, em módulo. Nós não estamos contando a questão fasorial, certo? Se eu reduzir a minha indutância, veja, eu aumento a corrente do circuito, veja, e eu consigo, a tensão em cima do indutor fica bem baixinha, e vejam, eu tenho aqui 55 volts no capacitor. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 100 volts, 100 ohms, 100 ohms. E vou deixar esses dois valores iguais para deixar aqui puramente resistivo.
Ou seja, o indutor vai anular com o capacitor, eu vou ter um circuito puramente resistivo. E vai ser 100 sobre 100, eu vou ter 1 ampere. Então vamos fazer isso. Vou tentar aqui colocar 100 ohms aqui. E vou tentar colocar 100 ohms aqui também. 101,96. Vejam, pessoal. 100 aqui, eles se anulam. Então a tensão igual ao capacitor, ó, fica bem baixinha. E vejam só a minha corrente, pessoal. 1 ampere. 1 ampere cravado. Vamos ver fasorialmente o que está acontecendo. Fasorialmente, eu tenho aqui, pessoal, corrente em fase com a minha tensão. Deixa eu subir um pouquinho a tensão. Corrente em fase com a tensão. Fasorialmente aqui no resistor, mesma coisa. Corrente em fase com a tensão. Aqui no indutor, eu tenho uma corrente baixinha, ó, 0. Aliás, a corrente é a mesma, né? A corrente é a mesma. Então, a tensão que eu estou aplicando é essa. E aqui no capacitor, exatamente o contrário. Então, a corrente é a mesma para todo mundo, só que as tensões são contrárias. E mesmo são opostas. Então, a soma dessa tensão com essa tensão é 0. Certo, pessoal? O que significa isso? Que se eu tirar o resistor, aqui a minha impedância é 0. Se eu tirar o resistor, pessoal, a minha corrente fica doida, ó, vai para o infinito. A minha corrente vai para o infinito, ó, estoura a escala aqui do meu amperímetro, e a fonte, ó, começa a pegar fogo. Eu fiz um curto-circuito, é um curto-circuito, pessoal. Um resistor pequeno e um indutor e capacitor em ressonância, eu tenho curto-circuito, pessoal, é um curto-circuito. Então vou normalizar aqui, vou tirar da ressonância, vou colocar um valor alto de indutância e baixo de capacitância. O que eu tenho agora? Resultado na minha fonte. O resultado da minha fonte é um circuito indutivo. Por quê? Corrente atrasada com relação à tensão, sendo que a tensão aqui em cima do meu... Tensão em cima do meu... Tensão fasorial aqui em cima do meu indutor é bem maior do que em cima do capacitor. Que o capacitor ele é pequeno, vezes uma corrente, eu tenho uma tensão pequena. Então, se eu tenho menos capacitância do que indutância, circuito indutivo. Vamos supor que eu resolvo aumentar a capacitância. Eu estou pondo mais capacitores. Vejam só o que está acontecendo com o ângulo da fonte, ó, tendendo a ficar 0. E vejam, quando eu me aproximo da frequência de ressonância, ele vai tendendo a ficar puramente resistivo. Eu vou agora baixar bem o meu indutor, ó, vai passar pela ressonância, e agora eu estou com o indutor bem pequeno, ó, 80 ohms, e vou pôr um capacitor grande, 280 ohms. Agora o meu circuito é capacitivo, tensão atrasada com relação à corrente. No resistor em fase, no indutor tensão adiantada com relação à corrente, no capacitor tensão atrasada. Só que eu tenho muito mais tensão no capacitor de 98 volts do que no indutor. Então a soma fasorial do indutor com o capacitor vai dar resultado capacitivo. E aí isso vai refletir aqui na minha corrente final, que ela é capacitiva. Então, pessoal, nós temos que ficar muito atentos no circuito RLC à minha ressonância. Quando o indutor
a impedância do indutor é igual a do capacitor, porque elas se anulam, e se eu não tiver uma resistência para segurar um curto-circuito, eu posso queimar os meus equipamentos. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês circuito RLC série e mostrar o impacto do L e do C, do indutor e do capacitor. Quando iguais, a gente entra na frequência de ressonância. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.